Deus maravilhoso. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Esse Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança para o louvor da sua glória. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Deus proporcionou uma noite agradável, fresquinha, não está tão quente. Hoje pela manhã nós estivemos aqui, tirando um tempo de aprendizado na palavra de Deus e depois o nosso delicioso almoço, a feijoada da irmã Neuza. Espero que todos estejam aí bem despertos depois da feijoada, e um dia quente não é fácil não, mas Deus tem nos agraciado. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse dia, esse tempo que nós vamos passar aqui, que o Senhor continue nos abençoando. Hoje é o nosso culto de missões, trazemos uma palavra bem específica nesse sentido, deixando a nossa série de mensagens para continuar na próxima semana. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por este dia, ó Pai, o dia que o Senhor fez e preparou. Somos gratos a Deus porque desde o nosso levantar até o nosso deitar, o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá e a liberdade que nós temos de poder cultuar ao Senhor. E estarmos aqui, ó Deus, reunidos no Teu santo nome, para Te exaltar e glorificar. Te agradecemos, ó Deus, pela manhã agradável que o Senhor nos concedeu aqui, no tempo, ó Pai, de estudo, reflexão da Tua palavra, e também, ó Deus, pelo almoço, ó Pai. Somos gratos ao Senhor por essa comunhão, ó Pai, que nos é proporcionada, ó Deus, aqui entre nós. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo, abençoando a Tua igreja, que nós continuemos, ó Pai, crescendo, ó Deus, na graça e no amor de Cristo, ó Pai, de uns para com os outros. Que o Teu Espírito Santo conduza, ó Deus, as nossas vidas a cada dia, nos dando sabedoria e discernimento, para que, ó Pai, possamos tomar as nossas decisões e fazer as nossas escolhas, segundo o Teu querer e a Tua vontade, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor conduza nossas vidas aqui nesta noite, nos louvores, nas orações e principalmente no ministrar, ó Deus, da Tua palavra. Que estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos àquilo, ó Deus, que o Senhor tem a tratar conosco. Ó Pai, nós Te pedimos isso e nos colocamos diante do Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Convido vocês a abrirem suas Bíblias, Salmo de número 96. É um salmo de tributo à glória e à majestade de Deus. Salmo de número 96. Salmos é um livro de louvores e de orações. Por isso que nós não nos referimos a ele como capítulos, mas sim aos números que aqui são colocados. Salmo 96 diz: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte. Ruja o mar, e a sua plenitude. Folgue o campo, e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. A palavra diz, tributai ao Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributar, dê a Deus a devida honra que ele merece. E é isso que nós vamos continuar fazendo através dos louvores e da adoração. Pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé. E nós estaremos cantando sobre esse salmo que o pastor acabou de ler, Salmo 96, que diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Então, que realmente possamos cantar ao Senhor sempre, né? Louvá-lo de todo o nosso coração. E outra parte diz, anunciar entre as nações a sua glória. Realmente, que possamos anunciar do nosso Senhor Jesus Cristo para tantas pessoas que estão tão sedentas do nosso Senhor Jesus. Estão precisando realmente ouvir da palavra e do amor de Deus. Amém?
Deus maravilhoso, do nosso Deus grandioso. Amém? A próxima música diz: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. E nesse momento também, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Deverão ouvir do nosso Deus, desse Deus que salva, desse Deus que nos protege, que nos ajuda, que nos ampara, desse Deus maravilhoso que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, cuidando de nós todos os dias.
Amém? Que realmente possamos juntos falar da palavra de Deus para as pessoas que estão tão sedentas do amor dele, sedentas da tua palavra. E é isso que nós precisamos fazer. A nossa missão é essa, falar do amor dele. Ontem eu tive uma pequena experiência lá no encontro de mulheres. Na hora do louvor, na hora da palavra, eu olhei para uma moça que ela trabalha lá no local e aquilo me falou muito forte, porque eu vi que ela teve uma das músicas que ela cantou junto e na hora da palavra ela ficou lá ouvindo, atenta, e eu fiquei olhando ali para ela e Deus me incomodando. Depois vai lá e dá um abraço nela. Eu falei, mas eu acho que eu não tô... E aquilo me incomodando. Aí terminou o evento, tudo, a gente foi tirar foto, foi conversar com outras pessoas, e depois eu não vi mais ela ali próximo de nós, né? Aí quando estávamos indo embora, eu vi que ela estava lá do outro lado, no outro salão. Eu falei, Deus, ela não está aqui mesmo, então, né, tranquilo, acho que era coisa da minha cabeça, enfim. Mas aí quando eu olhei pra frente, ela estava do outro lado, assim, arrumando uma outra mesa para um próximo evento que eu acho que ia ter. E aí eu falei assim, não, eu vou lá. Eu vou, porque senão eu não vou ficar com o meu coração tranquilo e minha mente tranquila. Porque se Deus colocou isso em mim, eu tenho que fazer. Então eu fui até ela, as meninas já estavam até me esperando quase lá fora. Aí eu fui lá, eu falei, oi, tudo bem? Posso te dar um abraço? Aí ela olhou pra mim assim, pode, me dar um abraço tão gostoso, e começou a chorar. Eu abracei ela e falei, olha, não sei o que você está passando, mas eu sei que o Senhor te ama e Ele tem o melhor para as nossas vidas. Basta você confiar e entregar nas mãos do Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. E aí ela começou a chorar e me abraçando muito forte. Então eu não sei o que Deus tinha para ela, mas eu fui e fiz aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Muitas vezes a gente quer fugir daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, daquilo que Deus tem mostrado para nós. Mas se Deus mostrou, meu irmão, não fuja, porque a responsabilidade é sua de fazer. A responsabilidade é sua de pregar e falar do amor dele. Então não fuja, porque se Deus mostrou para você, você tem que ir lá e fazer. E pode ter certeza que isso será bênção na sua vida e na vida da pessoa também, que está precisando tanto da palavra de Deus, precisando tanto do amor de Deus. Às vezes é um pequeno gesto, um pequeno abraço, mas que faz tanta diferença na vida da pessoa, né? Então não fuja, se Deus está te mostrando, vai e faça, né? Porque isso é tão maravilhoso, isso também nos abençoa, né? Não só a pessoa que está recebendo aquela palavra, aquele abraço, aquele carinho, mas isso também para a gente, para Deus mostrar que o amor dele é maravilhoso, que é Ele que faz e é Ele que realmente está sempre ali ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo e nos ajudando. Amém? Perdão
para salvar, poder para salvar. Declare isso. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigada pelo seu amor por nós, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pela cruz, Senhor Jesus. Aquela cruz não era sua, Senhor, mas era nossa, Senhor Jesus. Mas obrigada porque um dia o Senhor deu o seu único filho, Deus, para morrer naquela cruz, Senhor, para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, pelo teu amor tão grande por nós, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque nós estamos aqui essa noite para juntos louvarmos e exaltarmos o teu santo nome, Senhor Jesus. Recebe o nosso louvor, Senhor, recebe a nossa adoração, Senhor Jesus. Pai, eu te peço, Deus, continue, Senhor, usando as nossas vidas, Senhor, como instrumentos, Senhor Jesus. Sabemos que são tantas pessoas que estão sedentas de Ti, Senhor, sedentas do Teu amor, Senhor Jesus. Continue, Deus, colocando oportunidade, pessoas, Senhor, nas nossas vidas, para estarmos ministrando, ó Pai, na vida delas, falando do Seu amor, ó Pai, o quão grande é o Senhor Jesus, o quão maravilhoso Tu és, o quão poderoso, Senhor Deus, o poderoso Deus, ó Pai, que sara, que cura, Senhor, que tira as feridas, que abre as portas onde nós não vemos, mas o Senhor vê, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por esse amor, por esse cuidado pelas nossas vidas, Senhor, que muitas vezes nos esquecemos de tudo isso, Senhor Jesus. E eu te peço que o Senhor nos perdoe por isso, Senhor Jesus, que muitas vezes passamos por momentos de fraqueza, por momentos de desilusões, de tristezas, Pai, mas que possamos sempre, nunca perder a nossa fé em Ti, Senhor, saber que o Senhor está cuidando de nós todos os dias e em todos os momentos das nossas vidas, Senhor. Obrigada, porque o Senhor nunca irá nos abandonar, Senhor Jesus. Obrigada por isso, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar, amém. Amém, meus irmãos. Antes de passarmos para a palavra, nós temos alguns pedidos de oração para estarmos orando e intercedendo. Vamos orar pela vida da nossa irmã Edi. Sofreu um acidente ontem, caiu da escada lá no prédio, mas graças a Deus ela já está melhor, se recuperando com algumas dores. Amanhã ela vai estar passando por uma ressonância magnética para verificar uma questão do ombro ali que saiu fora do lugar, e a ressonância para ver se não rompeu nenhum tendão, porque há o risco de qualquer movimento brusco o ombro sair do lugar de novo. Então amanhã ela vai estar passando então por esses exames. Vamos orar pela vida do nosso irmão Lúcio, pelo seu tratamento. Vamos nos lembrar do Rodrigo, da Marina, do Isaac e da Radassa, que está chegando aí, né? Mais uma netinha aí, chegando. Deus continue abençoando a vida dos irmãos ali. Também recebi alguns pedidos de oração hoje à tarde. Vamos lembrar do Christian, ele é irmão do Alípio. O Alípio, ele é presbítero na Igreja Cristã Evangélica do Monte Castelo. O irmão dele foi internado, está entubado, parece que está com uma infecção generalizada. Os médicos estão fazendo os exames para descobrir exatamente o que ele tem.
mas ele pediu que estivéssemos orando. Lembrar da Ayla. Ayla é uma conhecida ali da escola do Joel. A Martinha pediu oração, também está internada. Estava entubada, mas graças a Deus saiu da intubação e provavelmente logo vai estar indo para o quarto. Então são esses os pedidos que eu tenho aqui e com certeza você tem o seu aí para apresentar diante do Senhor. Vamos orar, crendo que realmente, como nós cantamos aqui, Cristo move montanhas. Se Ele move montanhas, Ele pode fazer muito mais ainda por cada um de nós. Então nós vamos interceder e orar nesse sentido. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, agradecemos e exaltamos o teu santo e bendito nome. E neste momento, ó Deus, colocamos diante do Senhor as necessidades, ó Pai, do teu povo e da tua igreja, das pessoas que precisam da boa mão do Senhor sobre as suas vidas. Que o Senhor, ó Pai, esteja visitando neste momento cada uma dessas pessoas, derramando sobre elas, ó Deus, e manifestando do teu poder, da tua graça e misericórdia. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida da nossa irmã Edith, tua serva. Que o Senhor, ó Deus, continue cuidando, ó Pai, abençoando, ó Deus, a sua recuperação. Que, ó Pai, os exames que ela vier a fazer, ó Pai, não dê nada além daquilo, ó Deus, que realmente seja necessário para que ela, ó Deus, esteja plenamente restaurada diante do Senhor. Coloca ali as tuas mãos, alivia, ó Pai, as suas dores. Que o Senhor, ó Deus, se manifeste sobre a sua vida. Da mesma forma, ó Deus, nós pedimos pela vida do Christian, irmão, ó Pai, do teu servo Alípio, que está internado, entubado. Pedimos que o Senhor o visite ali naquele hospital. E derrame sobre ele, ó Pai, do teu poder, manifestando, ó Pai, da tua graça. Cuide, ó Deus, em nome de Jesus. Da mesma forma, oramos pela Ayla, pedimos que o Senhor também esteja ali, ó Pai, colocando as tuas mãos, abençoando a sua vida. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor já tem tido para com ela. Manifesta também ali, ó Pai, o teu poder e graça. Nos lembramos do nosso irmão Lúcio pelo seu tratamento. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque nós temos visto a boa mão do Senhor sobre a vida do teu servo. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue fortalecendo, ó Pai, em nome de Jesus. Assim como a vida da irmã Neuza, ó Pai, que o Senhor também fortaleça a tua serva, ó Pai. Estenda ali as tuas mãos, ó Deus. O desejo do nosso coração é ver, ó Deus, o nosso irmão, ó Deus, curado e restaurado, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Por isso, ó Deus, que o Senhor cumpra com o teu propósito e a tua vontade sobre a vida do irmão. Nos lembramos do pastor Rodrigo, da irmã Marina, do Isaac e da Radassa. Teus servos, ó Deus, que cumprindo, ó Pai, com o teu chamado, estão, ó Deus, fazendo a tua obra lá no Egito. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor, ó Deus, fortaleça a fé de cada um deles. Que o Senhor cuide, ó Pai, da vida do Isaac, o seu desenvolvimento, o seu crescimento e a vida, ó Pai, da Radassa que está por chegar. Que o Senhor abençoe, ó Pai, essa gravidez. Fortaleça, ó Deus, a vida da irmã Marina, ó Pai, neste período, assim como do teu servo, o pastor Rodrigo, o trabalho que ele tem feito ali, as portas que o Senhor tem aberto, as oportunidades que o Senhor lhe tem concedido. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, dando a ele a sabedoria e o discernimento necessário para compartilhar, ó Deus, da mensagem da salvação que é Jesus Cristo. Ele que se encontra, ó Pai, num país onde, ó Pai, não tem a mesma liberdade que nós temos aqui. Por isso, ó Deus, há riscos, mas pedimos que o Senhor o guarde. Pedimos, ó Pai, que o Senhor o proteja, estenda as tuas mãos sobre ele. Assim, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor cada um desses pedidos, cada um, ó Pai, dessas pessoas, e todos, ó Deus, que estão aqui agora orando, ó Pai, intercedendo, clamando diante do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, estenda as tuas mãos e abençoe, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados.
Convido vocês a abrirem suas Bíblias do livro de Atos, capítulo 1. Como eu disse, hoje, nosso culto de missões, uma mensagem específica sobre esse tema, e hoje eu quero falar sobre a igreja que faz discípulos. Atos, capítulo 1. Eu quero ler aqui do verso 6 até o verso 8. Diz a palavra: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Muito bem, irmãos. Sabemos que mais de 2000 anos se passaram desde que Jesus, ele deixou instruções muito claras e importantes para os seus primeiros discípulos antes dele ser assunto ao céu. Jesus disse para os seus discípulos: façam discípulos de todas as nações. Compartilhem o evangelho com todos. Sejam minhas testemunhas até os lugares mais distantes do mundo. Irmãos, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, a vida dos discípulos de Jesus, no período em que eles viveram, nós podemos ver ali que esses discípulos dessa primeira geração, eles conseguiram impactar significativamente o mundo ao seu redor, mesmo não dispondo das tecnologias que nós temos hoje. Carros, aviões, rádio, TV e principalmente hoje a internet. Eles não tinham nada disso. Eles tinham apenas uma ordem e o desejo no coração de cumprir com essa ordem. Mas eles impactaram o mundo. Há um texto ali em Atos capítulo 17, pode passar para mim, o próximo, que diz: porém, não os encontrando, ou seja, a Paulo e aqueles que estavam com ele, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo também chegaram aqui. Paulo havia chegado à cidade de Tessalônica. E ali então eles começaram a pregação da palavra de Deus. Irmãos, o impacto da palavra pregada na cidade de Tessalônica foi tão grande que Paulo, ao escrever a sua carta a essa igreja, ele vai dizer o seguinte, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 em diante, ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo,
de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse é o impacto que a palavra de Deus teve na cidade de Tessalônica. A palavra de Paulo, que Paulo dirige a essa igreja, fala que mesmo diante de tamanha perseguição, vocês ainda continuaram firmes, permaneceram na fé que lhes foi trazida e pregada. E a vida de vocês está repercutindo de tal maneira, a fé de vocês está repercutindo de tal maneira, que todas as igrejas estão sabendo disso. E eles se alegram por verem realmente a fé que vocês têm. Paulo diz: por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Poucos discípulos, sem muitos recursos, mas que fizeram uma grande obra. Jesus começou, irmãos, com um pequeno grupo de seguidores, mas ele realizou feitos extraordinários através da vida dessas pessoas. E isso só foi possível graças à dedicação dessas pessoas aos ensinos de Jesus. Pois eles compreendiam a importância estratégica dessas diretrizes que Jesus lhes havia dado na missão de difundir a mensagem, as boas novas do Evangelho. Irmãos, se os apóstolos conseguiram espalhar a mensagem de Cristo em apenas uma geração, a pergunta que eu faço é: por que nós não podemos fazer o mesmo? E com muito mais recursos do que eles tinham naquela época. Por que nós não podemos seguir os seus passos e alcançar o mundo com o amor de Deus? Irmãos, eu acredito que se nos dedicarmos a seguir as estratégias que a Bíblia nos apresenta da evangelização e vivermos realmente de acordo com os ensinos da palavra de Deus, nós podemos alcançar esse objetivo. Quando nós olhamos para a atual situação que nós estamos vivendo hoje, eu tenho a impressão de que o retorno de Jesus está próximo. Quando nós olhamos hoje para a circunstância do mundo, quando nós paramos para prestar atenção em tudo o que está acontecendo, é impossível não pensar dessa maneira. Então nós devemos agir para cumprir a missão que Jesus nos deixou. No Evangelho de Mateus, um texto que nós já estudamos, inclusive nos nossos grupos de discipulado e crescimento, Mateus capítulo 9, versículo 35 até o verso 38, diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui nós temos algumas diretrizes que Jesus traz para nós no que concerne a fazer a obra, a cumprir com a missão. Ele diz que nós devemos rogar ao Senhor por obreiros. Devemos pedir ao Senhor por obreiros. E essa palavra foi dirigida aos seus discípulos e ela começa justamente com a colheita que está diante de nós. E Cristo, ele diz, a seara é grande. Há muita coisa para se fazer. Irmãos, se naquele tempo já era grande, imagine hoje. Num mundo com aproximadamente 8 bilhões de pessoas. No Evangelho de Marcos 16, verso 15, Jesus ordenou que pregássemos o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15, disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós precisamos de obreiros, pessoas dispostas a cumprir com a missão. Mas Jesus ainda acrescenta dizendo que os trabalhadores são poucos. Ou seja, diante dessa colheita, nós só podemos concluir que os trabalhadores sempre serão poucos. Porque o campo que nós temos para alcançar é o mundo. Por isso que Jesus, depois ele vai acrescentar, pode passar para o próximo, não, esse mesmo. E disse-lhes, ide por todo o mundo. Esse é o campo que nós temos para poder alcançar. Mas ele deixou uma estratégia para cumprirmos com a nossa missão. Então é absolutamente necessário que haja trabalhadores para a seara. E a solução que Jesus prescreveu é orar por esses trabalhadores. Orar para que Deus levante pessoas dispostas e que realmente queiram cumprir com a missão que Jesus ordenou. Então note que nós estamos aqui não diante de uma sugestão, nós estamos aqui diante de uma ordem. E a ordem é que alcancemos a todos. Agora, se nós formos sinceros, irmãos, e consistentes a orar por esses trabalhadores, nós devemos estar dispostos a ouvir a resposta de Deus. E sabe qual é a resposta de Deus? É que nós mesmos somos a resposta dessa oração. Quando nós oramos a Deus para que envie trabalhadores, a primeira pessoa que deve ser a resposta dessa oração é você. Sou eu. Porque é muito fácil nós querermos delegar a nossa tarefa a outras pessoas. Mas a Bíblia é muito clara, a responsabilidade é de todos que são discípulos. Então, se você é um discípulo de Jesus, você é a resposta dessa oração. Quando nós oramos, Senhor, envia mais trabalhadores. Talvez você possa ouvir de Deus, o que você está fazendo? Quando Isaías teve a sua visão de Deus lá no templo, logo depois da morte do rei Uzias, e ele recebe ali da parte de Deus, então, ele reconhece primeiramente, é claro, a situação que ele se encontrava, um pecador, porém Deus envia um anjo
que toca com uma tenaz a sua boca, e depois Deus lança para ele uma pergunta. Deus diz para ele, pode passar para o próximo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Senhor, tem alguém lá que o Senhor pode mandar. Ele está sendo preparado para isso. Tem uma pessoa lá que tem o dom de evangelizar. Manda essa pessoa. A resposta de Isaías é: eis-me aqui. Envia-me a mim. Quando nós oramos a Deus para rogar, para enviar trabalhadores, porque os trabalhadores são poucos, Ele nos mostra que a resposta dessa oração somos nós mesmos. Irmãos, se nós obedecêssemos a esta ordem, não faltariam trabalhadores. Se cada um de nós assumíssemos a nossa responsabilidade, o nosso papel, não faltaria trabalhadores. O grande problema é que muitos não estão comprometidos o suficiente para obedecer a ordem e ver o reino de Deus avançar. E quando Jesus dirigiu a sua palavra aos discípulos em Atos, o texto que nós lemos, os discípulos ainda com aquela mentalidade daquele Messias, rei, político, militar, que viria para derrubar o Império Romano e novamente levantar Israel como a nação, conforme era na época de Davi, de Salomão. Eles questionam: Senhor, agora será o tempo que o Senhor vai restaurar a Israel? Esse é o momento que o Senhor vai assumir o trono e vai começar a governar? E qual foi a resposta de Jesus? Não compete a vocês saberem os tempos que Deus determinou segundo a vontade dele. Mas, e aí Jesus lança então um contraste. Isso não está nas mãos de vocês. Mas o que está nas mãos de vocês para vocês fazerem é que vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus deixou bem claro que após os discípulos, os apóstolos ali receberem o Espírito Santo, eles deveriam ser suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até a última extremidade da terra. E se você parar para pensar, Jesus escolheu suas palavras com cuidado e com propósito, por isso nós devemos prestar atenção a elas. Os primeiros apóstolos, irmãos, nós vemos ali que é interessante que a estratégia que Jesus dá é alcançar o mundo inteiro. Mas você diz: pastor, o mundo é muito grande. Mas sabe como nós vamos alcançar o mundo? Começando no lugar aonde você está. Começa no lugar aonde você está. Porque através da sua vida, você compartilha um evangelho com a pessoa, essa pessoa se converte, ela compartilha o evangelho com outra pessoa, e essa pessoa vai se converter, e ela vai compartilhar o evangelho com outra pessoa. E assim a mensagem, ela vai sendo proclamada, ela vai sendo divulgada, ela vai sendo espalhada, e aí muitas vezes vai ter uma pessoa que vai ser alcançada do outro lado do mundo, através dessa primeira pessoa que você evangelizou. Já parou para pensar nisso? Hoje de manhã eu li um texto
no livro de Reis, falando de Naamã. Porém, eu quero falar não de Naamã, mas eu quero falar de uma menina que nem o nome é citado. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, pensa, uma menina, não sabemos a idade, talvez adolescente, jovem, mas ela foi tirada do lar dela. Ela foi tirada dos pais. Ela foi levada escrava. E ela foi servir justamente na casa do comandante do exército da Síria. E não foi por acaso. Era porque Deus tinha uma obra na vida dessa menina e através da vida dela. Porque foi através da vida dessa menina que esse comandante, ele entregou a sua vida para o Senhor. Porque depois de receber o milagre através do profeta, ele reconhece que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Deus usou aquela menina, longe de casa. Ela podia ficar ali resignada. Ela podia ficar ali indignada. Ela podia simplesmente não abrir a sua boca. Porém, ela permaneceu ali com a sua fé diante de Deus. E ela compartilha então com a sua senhora: se o meu Senhor estivesse lá em Israel, lá tem um profeta de Deus que pode curá-lo. Ela não se calou. A Luciana acabou de compartilhar aqui um testemunho que ela teve. E muitas vezes nós nos calamos. Eu tive uma experiência essa sexta-feira lá no hospital. A gente se dividiu ali, cada um para pegar uma ala. Eu fiquei na parte de baixo, depois de visitar todos os leitos. Eu já estava terminando. E aí tinha uma senhora parada assim, perto da porta. E ela veio se aproximando. E eu percebi pelo olhar que ela estava um pouco incomodada. E eu perguntei assim: eu posso te ajudar? Aí ela disse: você é médico? Eu falei: não. Eu sou o pastor Fernando, faço parte do Ministério de Capelania, expliquei para ela o trabalho que a gente faz. E aí ela diz assim: eu sou católica. Minha mãe está naquele leito. As enfermeiras estavam no quarto dando banho, então eu não podia entrar. E a minha mãe, ela só está esperando Deus levar. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer por ela. Só está esperando Deus levar. Eu disse para ela: eu posso orar por você? Pela sua mãe? E ali eu compartilhei da palavra. Eu disse, ela perguntou: de que igreja você é? Porque geralmente a gente não fala de religião, a gente não fala de igreja. A gente está lá para falar de Deus, falar de Jesus. Mas ela perguntou: de que igreja você é?
Eu falei, eu sou da igreja tal, fica lá, não sei, na tal lugar. Ela diz, eu sou católica. E ali eu compartilhei a palavra, falei com ela, li um texto bíblico, e eu disse, eu posso orar pela sua vida e pela vida da sua mãe? Ela falou, pode, claro. Então, irmãos, Deus nos dá oportunidades. Deus deu a essa menina uma oportunidade. E ela não se calou. Ela falou. E através dela, a vida desse homem foi alcançada pelo Senhor. Então, a resposta da nossa oração, quando nós pedimos ao Senhor mais trabalhadores para a obra, porque a obra é grande, os trabalhadores são poucos, a resposta dessa oração somos nós mesmos. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a estratégia de Deus é alcançar o mundo inteiro, mas começando no lugar onde nós estamos. Veja que Jesus ele ensinou aqui a importância de alcançar simultaneamente diferentes lugares com a mensagem do Evangelho. Os primeiros apóstolos e discípulos, eles entenderam, seguiram essa estratégia, conseguindo ali quase alcançar o mundo na sua geração. Eles alcançaram boa parte ali da região onde eles estavam. Só que depois, irmãos, durante os séculos, parece que a igreja foi perdendo essa visão. A mensagem para nós é muito clara. Se nos comprometermos com a estratégia de Jesus, nós iremos alcançar a nossa geração. Agora, existe um preço que nós precisamos pagar. Jesus deixa isso muito bem claro. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, aliás. O texto diz assim: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, nesse texto, nós vemos que Jesus, ele mostra o que realmente significa ser o seu discípulo. Jesus, ele destaca, irmãos, que não é algo simples e que existem condições que devem ser seguidas de forma absoluta. No próprio Evangelho de Lucas, diz, Jesus falando, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então nós vemos que em várias ocasiões, Jesus ele enfatiza que aquele que não atende a essas condições não pode ser o seu discípulo.
E é importante nós refletirmos sobre o que ele está nos ensinando e como nós podemos aplicar então isso nas nossas vidas. Porque aqui no texto de Lucas 14, ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, quando Jesus diz isso, ele está dizendo que é preciso amá-lo mais do que qualquer outra pessoa, incluindo pai, mãe, filho e até você mesmo. A ideia é que o relacionamento com Jesus deve vir em primeiro lugar acima de todos os outros. E isso, irmãos, pode levar a situações em que as pessoas que não entendem essa prioridade, eles podem interpretar mal as atitudes de quem segue Jesus, pensando que é descaso, pensando que é desprezo ou até mesmo ódio. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. É sobre a importância de colocar a relação com Ele acima de tudo, mesmo que isso não seja compreendido pelos outros. Jesus vem em primeiro lugar. Eu sempre tenho lido e tenho às vezes compartilhado alguns artigos do Portas Abertas, ministério que trabalha com a igreja perseguida. E o que você mais vê ali são testemunhos de pessoas sendo perseguidas pelos seus próprios familiares. Muitas vezes é a mulher que é colocada para fora de casa porque ela se converteu a Jesus. Muitas vezes é um filho que é colocado para fora de casa porque ele se converteu a Jesus. Irmão, sabe o que é você ter o seu negócio, muitas vezes, caluniado, desprezado e até fechado, só porque você é um seguidor de Jesus? Apocalipse, ele diz: Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Jesus vem em primeiro lugar, acima de qualquer pessoa. A segunda coisa que ele diz aqui, no verso 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, a cruz é um símbolo de morte e era utilizado como método de execução, um dos piores métodos que existia naquela época. Nós lemos ali no texto de Lucas, capítulo 9, verso 23, que fala sobre a importância de tomar a própria cruz diariamente. Isso sugere exatamente a ideia de morte constante para si mesmo. É o seu eu que precisa morrer. Paulo, ele fala nas suas cartas sobre essa vida de entrega, referindo-se a este sacrifício. Em Romanos, capítulo 8, eu acho que eu coloquei ali no slide, eu não sei, mas verso 36 diz assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e versículo 11, diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
Veja que Paulo não está falando aqui, muitas vezes, sobre a morte física, embora isso fosse uma realidade para eles naquela época, mas ele está falando sobre a renúncia aos próprios desejos e vontades para seguir a vontade de Deus. Irmãos, a ideia aqui é que você apresentar o próprio corpo como um sacrifício vivo, pensando ali nos sacrifícios dos animais no Antigo Testamento. Só que é claro, o sacrifício vivo que Paulo descreve se refere a viver de forma abnegada, renunciando o seu ego. Então veja que Jesus, ele ensina que é necessário ter essa disposição para ser o seu discípulo. E aí, por fim, voltando ali para o Evangelho de Lucas 14, ele vai dizer assim: assim, pois, verso 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então veja que Jesus, ele exige uma renúncia completa, uma entrega sem reservas. Ele diz, tudo quanto tem. O que você está disposto a abrir mão para seguir Jesus? No próprio Evangelho de Lucas também está escrito, mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então veja que analisando as três condições juntas, nós vamos perceber que são diferentes formas de expressar a mesma ideia. A ideia de aborrecer, levar a cruz e renunciar a tudo. Porque enquanto uma condição ela se concentra nos relacionamentos, a outra condição ela se concentra nas ambições que nós temos. E a terceira se concentra nas questões materiais. Mas todas elas são manifestações de uma realidade fundamental. Seguir Jesus exige uma entrega absoluta da nossa vida. Para Jesus, um discípulo é alguém que tem e mantém uma dedicação total a Ele. E a prioridade é fazer discípulos, não simplesmente seguidores. Jesus não quer apenas seguidores, Jesus quer discípulos comprometidos com a palavra, com o avanço do reino, com a pregação do Evangelho. O verdadeiro sentido da palavra que Jesus expressa é que discípulos são pessoas cujas vidas estão completamente dedicadas à causa e aos propósitos do reino. Pessoas que vivem em constante serviço a Deus de forma genuína e comprometida. E Ele nos chama para fazer discípulos. Só que, irmãos, fazer discípulo leva tempo. E às vezes pode ser até meio incômodo, mas é a maneira certa e segura de nós realmente termos discípulos verdadeiros de Jesus. Para fazer discípulo, você precisa gastar tempo com ele, assim como Jesus fez. Irmãos, Jesus ficou 3 anos preparando os discípulos para dar continuidade à sua obra após a sua morte e ressurreição. 3 anos Jesus ficou preparando esses homens. Então, quando se investe na vida de uma pessoa de forma intensiva e intencional, ela se torna um verdadeiro discípulo de Jesus, mesmo que haja muitas barreiras a serem enfrentadas. E nós vamos enfrentar essas barreiras, o próprio Jesus disse isso. Ali ele vai dizer em Mateus 10, 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então haverá barreiras,
haverá dificuldades, haverá obstáculos. Só que nós temos uma promessa da parte de Jesus. Porque Jesus, ele disse aos seus discípulos, quando ele questionou sobre quem ele era, e diante da resposta de Pedro, que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, esse testemunho que você acabou de declarar, que você acabou de dizer, eu vou construir, edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Discipulado, irmãos, é o processo de sermos e fazermos discípulos de Jesus, não discípulos de nós mesmos. Não é uma cópia do pastor Fernando. É discípulo de Jesus. Então façamos discípulos de Jesus. Levemos as pessoas a dependerem diretamente do Espírito Santo, da palavra de Deus. Então é importante, irmãos, lembrar que nem todo mundo será alcançado, embora Jesus diz que nós temos que alcançar a todos, mas nem todo mundo vai ser. Porque sempre haverá pessoas que escolhem conscientemente rejeitar a mensagem do Evangelho. Só que Jesus, ele não nos ordena a conquistar a todos, mas sim garantir que cada pessoa tenha a oportunidade de ouvir a palavra. É isso que ele diz, cada pessoa vai ter a oportunidade de ouvir a palavra. Embora uns vão crer e outros não. Mas como nós podemos então fazer esses discípulos que Jesus nos ordena? O primeiro passo é você ser um discípulo. Você não vai poder fazer discípulos se você não é um discípulo. Se você não está seguindo os passos de Jesus, se você não está seguindo os ensinos de Jesus. Como que você vai ensinar alguém a crer em Jesus, a andar com Jesus, a realmente confiar em Jesus, se você não está fazendo isso? O ponto central é instruir as pessoas a seguir todos os ensinos de Jesus. A palavra que ele deixou ali no Evangelho de Mateus, que nós conhecemos como a grande comissão, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. É assim que nós fazemos discípulos, levando as pessoas a entregar a vida a Cristo, a se identificar com Cristo e mostrando para ela como caminhar com Cristo. Nós temos que fazer como Paulo fez, ensinar o completo conselho de Deus. E muitas igrejas, irmãos, estão focando em pregações que tratam do corpo, que tratam das emoções, mas que não alimenta a alma, que não fortalece o espírito. A pessoa sai da igreja satisfeita, sai feliz, sai contente. Mas ela não entendeu o propósito. O foco deve ser nutrir e educar, visando formar discípulos genuínos. Porque só assim nós teremos discípulos capacitados a ser discípulos e fazer novos discípulos. É isso que nós temos trabalhado nos nossos GDCs. E talvez o assunto para você ali pareça até repetitivo. Mas é porque nós queremos que você entenda o que é ser um discípulo, para que você faça um discípulo. Todos devem ser discípulos e também fazer discípulos. Cada um no seu lugar, cada um na sua função determinado por Deus.
Jesus, ele deseja que cada um dos seus discípulos, eles estejam presentes em todas as áreas, em todas as profissões da sociedade, buscando ali refletir o caráter de Deus na sua vida diária. E isso significa, irmãos, que cada pessoa, seja ela uma dona de casa, seja um professor, seja um mecânico, seja um motorista, seja um advogado, um bancário, um comerciante, um empresário, entre outras profissões que ele exerce, todos devem agir como discípulos e também fazer novos discípulos no lugar onde eles estão. Aproveitando cada oportunidade que Deus tem dado. Então, em vez de apenas levar pessoas para a igreja, para evangelizá-las, nós devemos ganhá-las para que elas sejam alimentadas e discipuladas. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou convidar essa pessoa, ela vai lá na igreja, Deus vai trabalhar na vida dela, e aí eu jogo para o pastor e para os líderes. Eles se responsabilizam agora por cuidar dessa pessoa. Irmãos, você foi chamado por Deus para discipular aquela pessoa. O ministério da palavra, ele deve fortalecer a igreja na formação dos discípulos e de novos discípulos. Só que esses discípulos, eles precisam ter uma nova mentalidade. Nós trabalhamos isso aqui pela manhã. Nós precisamos ter a mentalidade do reino. Irmãos, na sociedade, muitas pessoas não conseguem entender ou valorizar os princípios básicos que guiam a nossa vida neste mundo. E esses princípios, eles são ensinados na palavra de Deus. E o principal deles que Jesus nos mostra é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porém, muitos são os que têm a sua mentalidade ainda neste mundo. E por causa disso, então, vivem ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Só que quando nós vamos ali para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 25 até o verso 34, Jesus traz algumas ordens ali. Ele diz para nós ali, não estejais ansiosos. Ele diz para nós ali, considerem as aves, considerem os lírios. Não pergunteis sobre o que vocês vão comer ou beber, não andeis inquietos, busquem antes o reino de Deus. Eu coloquei aqui algumas dessas ordens que Jesus nos deixou. Entende? São ordens que nos desafiam a mudar a nossa mentalidade, a maneira como nós estamos vivendo, a maneira como nós estamos encarando essa vida. Essas ordens nos desafiam a deixar de lado os valores do mundo e a viver em função do reino de Deus. Entenda, não são recomendações, mas são ordens a serem seguidas. E quando nós voltamos aqui nesse texto de Mateus capítulo 6, anteriormente Jesus havia destacado a importância de onde está o nosso coração. Eu falei sobre isso essa manhã. Por quê? Porque onde está o nosso coração, porque isso revela onde realmente, aliás, onde está o nosso tesouro, porque isso revela onde está o nosso coração. Aonde nós temos depositado a nossa confiança, aonde nós temos descansado. Então veja que onde está o nosso coração, ressalta que se estivermos focados nas coisas deste mundo, nós somos espiritualmente pobres. Porque o mundo não tem nada para nos oferecer. Jesus enfatiza a brevidade
das coisas materiais. E ele fala sobre a necessidade de investir no reino de Deus, mas investir olhando para a eternidade. Cada crente deve viver em função do reino, deve ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E para podermos, irmãos, alcançar o mundo inteiro e cumprirmos a grande comissão de Cristo, nós precisamos ter a mentalidade do reino de Deus. Para concluir, nós temos que levar o evangelho a sério. Isso aqui não é brincadeira. Nós temos que levar o evangelho de Cristo a sério, irmãos. Porque ele é a única saída para as pessoas. As pessoas estão perdidas, desorientadas. Elas ficam buscando coisas. Eu falei isso nessa manhã. Elas tentam preencher o vazio da vida delas com qualquer coisa. E aí elas se perdem ainda mais. Se perdem nos vícios, se perdem nas drogas, na prostituição, no desespero, na angústia, na depressão. Elas se perdem, porque elas não encontram aquilo que elas estão procurando. Porque a resposta está no Evangelho, a resposta está na palavra de Deus. É a única coisa que vai preencher o vazio na vida dela. É a única coisa que vai dar direção para a vida dela. É a única coisa que vai dar sentido para a vida dela. A Bíblia é muito clara em dizer para nós que não há inocentes diante de Deus. Todos pecaram. Todos carecem da graça de Deus. Então é necessário pregar a cada um. Lembrando, irmãos, que nós pregamos o Evangelho por dois motivos: para a salvação daqueles que creem e a condenação daqueles que não creem. É para isso que nós pregamos. Agora entenda, não é a sua responsabilidade converter pessoas. Quando nós falamos que você precisa fazer discípulos, pregar a palavra de Deus, eu não estou dizendo que você vai ficar lá como aquele cara chato, que fica martelando, que fica falando, você precisa se converter, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Não é você que converte as pessoas, você só tem que falar da palavra. Compartilhar do Evangelho, compartilhar da obra que Deus está fazendo, fez e está fazendo na sua vida. É só isso, o resto deixa com Deus, Ele faz. Porque é Ele quem transforma corações. É Ele quem muda vidas. Nós somos apenas o canal que Deus usa para transmitir a sua palavra. Então veja que Jesus, Ele se fez presente entre as pessoas. Ele se identificou com essas pessoas. Jesus sempre estava no meio do povo, compartilhando, convivendo. Às vezes estava ali caminhando, conversando com alguém, estava almoçando na casa não sei de quem, ajudando uma pessoa que estava passando ali por uma situação difícil. É isso que Jesus fazia. E aí, em cada oportunidade que ele tinha, ele falava da palavra. Jesus, irmãos, é o exemplo máximo do que nós devemos ser e fazer. A palavra diz que ele se humilhou, mostrando que a verdadeira motivação para a missão não deve ser buscar vantagens pessoais, mas sim servir ao próximo com humildade e com amor.
E o texto que eu finalizo aqui é 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Que nós realmente possamos ser uma igreja que faz discípulos, mas que nós sejamos principalmente uma igreja cheia de discípulos, verdadeiros seguidores de Jesus, comprometidos com a palavra, comprometidos com o reino, com a pregação do evangelho, comprometidos com Deus. Eu vou pedir para o Vinícius, ele vai estar distribuindo para você o que nós chamamos do nosso compromisso missionário. Todos os anos nós temos o culto de missões e nós fazemos isso, onde você vai assumir o seu compromisso com Deus e com a igreja, investindo uma oferta, um valor que Deus vai colocar no seu coração. Mas lembre-se, esse compromisso é pelos 12 meses. Alguns já têm feito isso. Assume esse compromisso e aí mensalmente vai lá e coloca a sua oferta. Deus vai colocar no seu coração. É oferta. Oferta a gente não designa valor, a não ser que seja para alguma coisa bem específica. Mas é aquilo que Deus põe no seu coração. Mas lembre-se, compromisso exige comprometimento. Então, se você põe ali, pastor, eu me comprometo a no próximo ano estar contribuindo durante todo o mês com X valor. Irmãos, tenha o compromisso, mas tenha o comprometimento. Porque o grande problema nosso, muitas vezes, é que a gente assume um compromisso, mas a gente não tem um comprometimento. Porque a gente falha. Nesse mês eu dou, no mês que vem eu não dou, depois passa ali outro mês eu não dou, depois no outro mês eu dou. Não, irmãos, é um compromisso que é dado todos os meses. É você que está assumindo, não está assumindo comigo. Assuma com Deus, com a obra de Deus, com o reino de Deus. E seja fiel, porque Deus é fiel. E Ele não desampara. Ele supre a nossa necessidade. Então, que você possa assumir esse compromisso. O papelzinho, você vai perceber aí que ele tem um campo que você preenche com o seu nome e o valor. Esse campo que você preenche com o seu nome e o valor, você vai destacar e vai entregar depois para o Marcelo. Tá bom? Você entrega para o Marcelo o campo que está aí com nome e valor. O outro, que tem aí uma mensagem, você carrega com você, para você estar sempre lembrando do compromisso que você assumiu. Coloca na sua Bíblia, coloca aí no lugar que faz com que você sempre se lembre disso. E aí depois você só entrega para o Marcelo. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por este tempo, ó Deus, e este culto. Somos gratos pela Tua palavra, ó Pai, que nos encoraja e também nos exorta. Nos exorta, ó Deus, a realmente termos um compromisso com a Tua obra e estarmos comprometidos com o Teu reino. Que possamos ser uma igreja, ó Deus, que faz discípulos, mas principalmente que possamos ser uma igreja cheia de discípulos. Pessoas comprometidas, pessoas que realmente têm a mentalidade do reino, que entenderam, ó Pai, o seu chamado, que cumprem com a missão, ó Deus, que nos foi ordenado. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito, que já nos foi dado, e é quem nos capacita para fazer essa obra. Nós te louvamos por isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queria chamar aqui o Rafael para dar um aviso para a igreja. Irmão, boa noite, graça e paz. Só para reforçar a questão do compromisso missionário, hoje nós estamos
esse compromisso está sendo direcionado exclusivamente para a assistência do Rodrigo e da Marina, lá no Egito. Todos os anos nós temos no final do ano, em dezembro, a nossa assembleia, onde nós definimos, né, as necessidades, os valores. Então, nós podemos ter outras contribuições também. E esse é um compromisso que nós fazemos exclusivo de missões, né? Isso não tem muita relação com as ofertas, os dízimos que são trazidos. É interessante a gente conversar sobre isso. Esse é um compromisso exclusivo para missões. Junto com o Marcelo, nós estamos vendo ali uma forma que talvez já no próximo domingo a gente possa trazer, porque vocês percebem que nos envelopes de dízimo a gente tem uns espaços, né, para preencher, mas aí a gente queria melhorar um pouco isso, né, para que você possa ter certeza daquilo que você está preenchendo ali, né, a que se refere aquele valor que está sendo colocado no envelope. Mesmo porque também tem alguns irmãos que contribuem através de transferência bancária. Então, para que você tenha a oportunidade de trazer o envelope aqui à frente, né, você fala assim, puxa vida, eu nunca tenho a oportunidade de trazer porque eu transfiro. Então, a gente pretende também colocar um espaço ali para que você coloque, escolha essa opção, né, olha, transferência bancária, coloque o valor e depois a nossa tesouraria ela pode só fazer um vistinho lá quando ela fizer a conferência ali com a conta no banco, né? Então a gente pretende fazer essas melhorias aí também. Uma coisa interessante também que a gente vê é a alegria, né, que as crianças têm de trazer à frente aqui alguma oferta, algum dízimo, né? Mas não se esqueçam, né, o que nós temos falado também. Essa é uma responsabilidade do pai, né? Daquele chefe de família, né? Não se esqueçam disso, né? Porque é tão interessante quando as nossas crianças elas nos veem, né, como pais fazendo, obedecendo. E essas crianças, então, elas têm o exemplo. Então é muito interessante você pensar isso, queria deixar só para você refletir. Eu sei também que os meus, às vezes eu venho e olha que leva lá à frente, né? Algumas vezes sim, não tem problema nenhum, mas é tão importante que elas vejam você como pai, como mãe, vocês pegarem na mãozinha deles, né? Vamos lá com o papai. O papai vai mostrar para você como eu tenho obedecido a Deus, né? Fica um desafio aí para a gente poder refletir sobre isso. E nós chegamos ao final de setembro, nós temos segunda-feira amanhã, né? Dia 30, então, como nós já havíamos conversado, nós temos a nossa primeira reunião de oração aqui na igreja, né? E tenho conversado com algumas pessoas que estão animadas para estarmos juntos, né? Juntos como igreja orando, e você está mais do que convocado, né, para estar aqui com a gente amanhã, segunda-feira, das 7h30 às 8h30 da noite. É 1 hora apenas. E nós vamos estar trazendo, entre alguns desafios que eu estou conversando aqui com o pastor, mas orar a palavra de Deus, né? Nós temos vários motivos na palavra de Deus para a gente poder orar. Então, nós trabalharmos em cima daquilo que salmos nos trazem a respeito de oração, a respeito de quem Deus é, aquilo que o apóstolo Paulo nos traz a respeito da oração. E é interessante a gente perceber como, por exemplo, aqui no capítulo 3 de Efésios, Paulo diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que segundo a riqueza da glória, da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito Santo no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vocês arraigados, enraizados, alicerçados em amor, para que vocês possam compreender com todos os santos a largura, comprimento, altura, profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês então sejam tomados da plenitude de Deus. Olha a oração que Paulo faz. Olha o desejo de Paulo para aquela igreja em Éfeso. É muito interessante a gente perceber isso. Olha a oração que Paulo faz aos cristãos de Tessalônica. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros,
para com todos, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai. A gente percebe que as orações que a Bíblia traz para a gente como exemplo de orações, elas não têm nada a ver com a gente. A gente não ora aquilo que é a nossa vontade. A gente ora aquilo que é importante para Deus. E como Deus não responderá se aquilo que nós oramos é a própria vontade dele? Você percebe que não tem, seria uma inconsistência da parte de Deus? Então nós queremos aprender juntos isso. Nós queremos estar aqui orando a palavra de Deus. E nós aprendemos que Paulo, como esse exemplo tão importante, ele não estava orando para que, ai Senhor, me livra da dificuldade, que eu tenha uma semana bonita, que eu tenha uma semana sem problemas. Mas não, que apesar das dificuldades, ele estava muitas vezes na cadeia, na prisão, não é verdade? Mas apesar das dificuldades, eu sei que o Senhor está comigo. E que apesar das dificuldades eu possa continuar firme, constante, abundante nas obras do teu reino. E eu sei que o Senhor vai me levar através de todas essas coisas, porque o Senhor está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Essa é a confiança que nós precisamos aprender e nós precisamos amadurecer, para que a gente, como diz a palavra de Deus, a gente deixe de ser menino e a gente se torne completo. A gente deixe de ter o nosso emocional abalado com qualquer coisinha, mas que a gente seja firme, que a gente seja ousado para fazer a obra do nosso Pai. E eu queria lembrar também os irmãos, então amanhã, 7h30 às 8h30, nós vamos estar aqui. Eu queria lembrar os irmãos, ô Josué, será que você podia trazer essa caixa, por favor? Eu esqueci de trazer aqui para frente. Mas essa caixa é uma caixa improvisada, por enquanto, mas eu ia fazer uma caixa um pouco mais bonita. Mas, obrigado. Essa caixa é uma caixa para a gente colocar os brinquedos que nós pretendemos no dia 12 de outubro, no sábado, distribuir aqui no bairro, juntos, nós estarmos aqui levando esses brinquedos para as crianças, conversando com as famílias. Então, se você já tem alguma coisa em casa, e se você quiser contribuir, né, você pode trazer e depositar nessa caixa. Agora, se você fala assim, puxa vida, eu não tenho nada, eu gostaria ainda assim de contribuir, se você puder conversar com a Martinha, nós temos uma loja em São Paulo, e o pessoal tem brinquedos assim, um preço muito baixo, né? Boneca, tem aqueles livros de colorir, tem várias coisas, né? Muito legais. Então, se vocês quiserem conversar com ela, se vocês não tiverem em casa algum brinquedo em boa condição, né? Às vezes a gente tem os nossos brinquedos, nossos filhos já partiram em 10 mil pedaços, né? Mas se vocês quiserem conversar com ela, a gente vai fazer um pedido. O pessoal manda por Sedex, chega rapidinho, dá tempo de chegar, mas precisa ser rápido, né? Então, se você quiser conversar com ela, você pode conversar e a gente vai juntar aqui os brinquedos e que a gente tenha aí um sábado, dia 12, que a gente pode exercitar isso que nós aprendemos aqui. Levar esse amor de Deus, mostrar para essas pessoas que estão aqui no nosso ambiente imediato, né? Está próximo da gente. Então, mostrar a elas o amor que nós temos por Deus e pelas pessoas também. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigado, Rafael. Então, se você tem aí brinquedos em boas condições, não traga um brinquedo que já virou quebra-cabeça, já virou Lego, que aí não dá. Traga um brinquedo em boas condições aí para compartilhar, tá bom? Vamos colocar em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai, nós te louvamos e agradecemos. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por este culto,
a oportunidade, ó Pai, que aqui nos foi concedida de podermos estar reunidos, ó Pai, em adoração, louvor, em oração e principalmente ouvindo, ó Deus, a Tua palavra falar ao nosso coração. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada, direcionada pelo Teu Espírito Santo, sendo conduzidos, ó Pai, a cada passo, ó Deus, a cada decisão, para que o Senhor, ó Pai, esteja nos auxiliando e nos ajudando, ó Pai, em cada situação, para que o Teu nome seja exaltado. E que possamos, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, cumprir com a missão que o Senhor nos deixou em fazer discípulos, mas principalmente que nós possamos ser discípulos comprometidos com o Teu reino, com a Tua obra. Aproveitando cada oportunidade que o Senhor, ó Pai, tem nos concedido, procurando sempre estar sensíveis ao toque, à voz do Teu Espírito Santo, falando ao nosso coração. Colocamos isso diante do Senhor, ó Pai, agradecidos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença dEle.